Oi, minha saudação em Cristo Jesus para todos os irmãos, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 nos diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí do versículo 8 ao versículo 10 está a lista de 9 dons espirituais. Esses 9 dons são agrupados, são organizados em 3 grupos. Primeiro vem o grupo de inspiração, de revelação, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento espiritual. Segundo grupo vem o grupo do poder. E neste grupo estão fé, curas e operação de maravilhas. Terceiro vem o grupo da elocução, que são línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Então, aí está organizado os dons espirituais nesses 3 grupos. Agora, existem em nossos dias muitos cristãos que não creem na manifestação dos dons espirituais. Cristãos tradicionais que são ensinados em que os seus mestres ensinam que os dons espirituais foi apenas para a época dos apóstolos. Porém, não há um versículo, um texto bíblico falando isso, que os dons tenham se encerrado na época dos apóstolos. Pelo contrário, Romanos capítulo 11, versículo 29, está escrito que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Recomendo que você leia também Atos dos Apóstolos 2:39 e veja o que está escrito aí. O que está escrito neste versículo ultrapassa fronteiras e pode-se ver que não há vencimento. A validade está até aos nossos dias, enquanto a igreja existir. Há também aqueles que não buscam os dons espirituais porque desde o começo da sua denominação não foi ensinado, não foram motivados a buscar os dons espirituais. Porém, a Bíblia mostra-nos que uma igreja que tem os dons espirituais, eu estou falando a igreja independente de denominação, e estou falando também de dons espirituais, não estou falando de pulo e grito, não, ter os dons de Deus ou a manifestação do Espírito Santo na sua vida, não quer dizer que você leve o tempo pulando e gritando, não. A manifestação, ela produz frutos, ela produz uma pregação do Evangelho em uma dimensão maior. Quer ver? Veja comigo, vem comigo. 3 bênçãos acompanham a igreja, pelo menos 3, mas tem mais. 3 bênçãos que acompanham uma igreja a qual tem os dons espirituais. Primeiro, iniciativa. Conforme Jesus ensinou em Marcos 16, versículos 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Tem que ter iniciativa para pregar o evangelho.
dá o primeiro passo. Segundo, ministração em uma dimensão sobrenatural. Eu vou repetir e vou além. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é ministrar em uma dimensão sobrenatural. Veja que a manifestação aqui é do Espírito, é o Espírito Santo quem se manifesta na vida da igreja, no meio da igreja que busca os dons espirituais. E o Espírito Santo, então, ele distribui os dons, trazendo assim uma ferramenta para cada cristão. Uns recebem o dom de sabedoria, outros recebem o dom de conhecimento, outros recebem o dom de discernimento, outros recebem o dom de curas, outros recebem o dom da fé e por aí vai. E então a igreja é enriquecida por esta manifestação do Espírito. Louvado seja Deus. Terceiro, uma igreja que tem os dons espirituais, eu até quero procurar aqui esses versículos. A igreja que tem os dons espirituais, ela está disposta a pregar o evangelho, venha o que vier. Enfrentar desafios, perseguições, é o que acontecia com a igreja primitiva. Veja isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 40 ao 42. Nos diz assim a palavra do Senhor. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha isso. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, uma igreja, um grupo de irmãos que tem em si os dons espirituais, venha o que vier, o desafio que vier, perseguição, crise, seja o que for, mas estão firmes porque têm a habilidade, têm a ferramenta que Deus concedeu, tem a manifestação do Espírito. É bom que se diga que não haja simplesmente o dom, porque também existe o dom naturalmente, o dom natural. A pessoa tem o dom e ministra confiando no dom, mas o Espírito Santo está longe. Mas aqui está falando de manifestação espiritual. Significa que o Espírito Santo está manifesto na vida dele, na vida dela, e por isso estão aptos para enfrentar os desafios, estão aptos para sofrer perseguição, sofrer prisão, serem proibidos, e eles não estão nem aí para a proibição, continuarão ministrando a palavra de Deus. E sabe de uma coisa? Nunca foi tão necessário
Nunca foi tão necessário de dons espirituais no meio da igreja do Senhor, porque grandes coisas estão se levantando contra a igreja. Querem calar a boca dos cristãos. Querem de alguma forma proibir, massacrar, maltratar e trazer assim uma mensagem negativa para o meio da cristandade, de tal forma que eles venham a ficar acomodados e não busquem a Deus, a manifestação de Deus, mas que possamos buscar a manifestação do Senhor em nossa vida, tá? Deus abençoe. Medita nesta palavra em nome de Jesus. Amém.